Olá, amigos e amigas, eu sou o Padre Sebastião Monteiro, sou padre da Diocese de Crato, no estado do Ceará, sou padre diocesano e faço parte desse clero da Diocese de Crato, aqui no estado do Ceará, e sou também consagrado e fundador de uma comunidade nova, chamada Filhos Amados do Céu. Nosso carisma é levar ao mundo, o amor eterno e misericordioso de Deus, e a nossa missão é ter um olhar voltado para as dores da humanidade. Trabalhamos com dependência química, com morador de rua, trabalhamos de fato nas periferias, tanto sociais como existenciais da vida das pessoas. E recebi com muita alegria o convite da comunidade Ore para estar falando com vocês através desse congresso online. E me deram a missão de abordar o tema da oração contemplativa. Então nós vamos trabalhar alguns elementos muito voltados para esse método da oração, essa pedagogia oracional que é a oração contemplativa. É claro que o nosso tempo é muito curto para abordar a complexidade que é todo esse tema, mas nós vamos dar alguns direcionamentos, trazer alguns elementos que são importantes para que nós compreendamos o valor e a necessidade de fazer também da nossa oração uma experiência de contemplação. Mas eu gostaria, antes de entrar no assunto propriamente dito da oração contemplativa, eu gostaria de falar da importância da oração. Nós precisamos de fato ter muita clareza em relação a isso, porque toda a vida cristã ela está construída a partir da nossa vida de oração. A vida de oração ela traduz, na verdade, a nossa vida cristã, porque ela vai dinamizando a nossa vida e ela vai nos possibilitando nos envolver com tudo aquilo que Deus espera de nós. É através do caminho oracional que nós vamos percebendo melhor o que Deus deseja de nós, o que Ele pensa a nosso respeito, e a maneira como nós vamos construindo essa relação vai gerando em nós de fato um desejo muito maior de conhecer cada vez mais o Senhor. A nossa vida de oração ela vai nos levar a um propósito, um propósito de entrega, um propósito de oferta, porque quanto mais nós adentramos na vida espiritual, quanto mais nós trabalhamos a dimensão da oração em nossa vida, mais nós vamos crescendo também no desejo de ser todo e toda de Deus. Então é importante que nós de fato saibamos o valor da oração, o sentido, na verdade, da oração. Ela perpassa toda a vida cristã. Se nós começamos a perceber os grandes místicos, a acompanhar de fato a vida desses grandes homens e mulheres que deixaram patrimônios de espiritualidades, caminhos e pedagogias de oração para nós, nós vamos perceber com muita clareza que isso se define em cada um deles, afirmando a importância da vida de oração, levando-nos de fato a entender isso. O que é mesmo oração? Quando nós tocamos nesse assunto, ou quando nós fazemos essa pergunta, o que é oração? Ao mesmo tempo, essa pergunta é simples, mas ao mesmo tempo é confusa, porque ela é muito complexa. Talvez nós não conseguiríamos definir em plenitude o que significa de fato oração. Nós nos aproximamos, nós conseguimos dar um conceito para gerar dentro de nós de fato a necessidade e estimular de fato a busca pela vida de oração. Mas a oração em síntese é sempre, a perspectiva é compreender a oração na dinâmica do diálogo. O que é mesmo oração, ou o que é vida de oração? Vida de oração é ter vida de intimidade com Deus, E essa intimidade, ela vai sendo gerada a partir da nossa oração, a partir da maneira como nós nos colocamos diante de Deus, ou da forma como nós vamos abordando toda essa atmosfera espiritual que está em torno de nós.
né? O entendimento é esse. Oração é conexão com o Senhor, é proximidade, né? É intimidade, é relação de amizade. Santa Teresa de Ávila nos falava muito da oração a partir dessa amizade, porque a oração, de fato, ela precisa gerar essa amizade, porque é nessa amizade que nós vamos gerando a confiança, nós vamos permitindo que, de fato, Deus entre em nossa vida e Ele trabalhe todos os aspectos da nossa história que precisam ser trabalhados, né? É na oração que nós vamos perceber de fato que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser trabalhado. Na vida de oração, nós vamos identificando fragilidades, nós vamos identificando registros negativos, nós vamos identificando, né, situações que precisam ser tratadas dentro de nós, que precisam ser resolvidas dentro de nós. É nesse caminho de espiritualidade, é nesse caminho de oração que o Senhor vai nos dando a graça também de abordar as nossas fragilidades, as nossas misérias. E quanto mais nós vamos adentrando na vida de oração, mais o Espírito de Deus vai trazendo clareza, né, de nós mesmos, vai nos fazendo, né, de fato mergulhar dentro de nós para podermos nos entender. É de fato na busca desse entendimento que nós vamos compreendendo Deus e, consequentemente, nós vamos compreender melhor o outro. A vida de oração dentro, né, da vida cristã é uma necessidade, porque é nesse caminho de oração que nós vamos passando pelo processo da conversão. A oração, ela deve nos levar a um processo de conversão. Uma oração que não nos converte, que não muda nossa história, que não gera em nós uma percepção de mudança, ela precisa ser revista. Uma oração que não produz uma transformação dentro de mim, ela não pode ser traduzida como vida de oração, né? Se eu oro, se eu tenho vida de oração diária, mas eu percebo que não há uma mudança, não há uma transformação, pelo contrário, vai gerando dentro de mim, né? São outros sentimentos, outros aspectos que estão fora da identidade cristã. Isso significa que a minha oração precisa ser aperfeiçoada, ou que eu preciso, né, de fato saber ou entender o que é vida de oração. Então, entender a oração dentro da perspectiva da amizade, da relação, aí vai nos dando uma consciência nova, porque nós vamos entendendo que oração não é dizer palavras, é muito mais do que isso. Não é pronunciar fórmulas, não é recitar, né, fórmulas. É muito mais do que isso. A oração é uma relação de proximidade com Deus, que me leva a Ele, que me permite, né, levar o meu coração ao coração de Deus. Nesse sentido, nós diríamos que a oração é a ponte que faz esse caminho, né? Essa ponte que liga o meu coração ao coração de Deus, né? E que, sentindo o coração de Deus, eu vou desejando ter esses mesmos sentimentos, né? O apóstolo Paulo nos falava muito acerca disso nas suas comunidades e nas suas pregações. Na sua vida missionária, Paulo sempre falou, né, da oração nesse sentido, né? E nós poderemos traduzir dessa forma. Quando Paulo fala que nós devemos buscar os mesmos sentimentos que haviam no coração de Deus, Paulo está dizendo que a oração, ela deve produzir em nós a própria figura de Cristo em relação ao outro e às situações que nos circundam. Então, à medida em que nós vamos crescendo na oração, nós vamos crescendo na nossa vida cristã. Nós vamos traduzindo Cristo de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais verdadeira, de uma forma muito mais, né, mais clara. Quem tem uma vida de oração equilibrada consegue traduzir melhor Cristo, né? Eu consigo, de fato, né, levar as pessoas a perceberem a pessoa de Cristo presente em mim. Eu vou levando a pessoa a perceber, olhando para a minha história de vida, olhando para o meu testemunho, olhando como eu abordo as coisas, como eu me relaciono com as pessoas, né? Alguém vai percebendo isso com muita clareza quando, de fato,
eu tenho vida de oração concreta. E que a minha vida de oração, ela me leva a uma vida de intimidade. Isso vai produzir um efeito extraordinário na nossa vida cristã, na nossa relação com o outro, de maneira mais profunda, de uma maneira muito mais aperfeiçoada. Vida de oração se torna necessário para aperfeiçoar também a nossa relação com o outro. Vai nos abrindo para o outro e vai nos dando essa capacidade, de perceber o outro como alguém que é necessário também para a minha vida. Quem tem vida de oração equilibrada, quem tem intimidade com o Senhor, não tem dificuldade de se relacionar com o outro, seja quem for ele. Quem tem vida de oração e de intimidade com Cristo, não tem medo de encontrar o outro, não tem medo de sair de si para o outro, É alguém que é completamente aberto, que é capaz de fazer da sua vida uma autodoação. Mas quando a nossa vida de oração ela é incompleta, ela é imperfeita, ou talvez ela ainda esteja no nível apenas da verbalização, da oralidade, quando o nosso caminho de oração ela ainda está no nível, das emoções, talvez nós não consigamos, revelar de fato aquilo que Cristo é, com a nossa própria vida. Então é importante que nós tenhamos muito claro, o que é de fato a oração, o que é que ela produz dentro de nós. Por que nós rezamos? É algo que nós precisamos nos perguntar todos os dias. Nós rezamos porque as outras pessoas rezam? Eu rezo porque alguém me impede para rezar? Eu oro porque eu vejo todo mundo orar? Ou porque a tradição da igreja nos ensina a orar? Não. Eu oro porque a minha alma sente uma necessidade de orar. Porque a oração, ela me leva a estar com o Senhor. Ela abre a porta, ela tira o véu e ela vai me inserindo, ela vai me introduzindo nos átrios do Senhor, como diz o livro dos Cânticos dos Cânticos, Da amada que adentra, o átrio do amado, da amada que se deixa se encontrar pelo amado, que se deixa seduzir por ele e que se permite ser encontrado por ele. Eu oro porque a oração ela me introduz dentro da vida de Cristo, ela realiza em mim o desejo de Deus a meu respeito. Então eu gostaria de inicialmente de trazer esses elementos em torno da oração, para podermos entrar na oração contemplativa, que é o tema da nossa reflexão, que é o tema da nossa meditação. E quando nós falamos de oração contemplativa, nós estamos falando de um método, Ao longo da história da igreja, os grandes homens e mulheres como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, Santo Antão, São Thomas Merton e tantos outros homens e mulheres, Dom Bosco, que nos deixaram caminhos de espiritualidade, Santo Inácio e tantos outros, Nós temos uma riqueza tão grande na igreja, nós temos um patrimônio tão grande de homens e mulheres que fizeram caminhos de oração e que, além de ter experimentado e ter tido as suas vidas completamente transformadas, pela graça do Espírito, eles nos deixaram esse patrimônio, para que nós também, ao olharmos para a vida desses homens, nós pudéssemos também fazer o mesmo caminho. Então nós vamos encontrando muitos itinerários, muitos modelos de oração, e cada pessoa vai se identificando com essa pedagogia, cada pessoa vai se identificando com esse jeito de rezar. Nós temos tantas espiritualidades e tantas formas de oração na igreja, e todas elas são dons do Espírito Santo, porque ela vai fecundando a vida da igreja e ela vai fecundando os corações também das pessoas. Por exemplo, quando nós falamos de oração contemplativa, qual é a primeira ideia que vem ao nosso coração? Quando a gente escuta falar acerca desse modelo, desse caminho de espiritualidade, oração contemplativa, a primeira coisa que vem na nossa mente
né, é a figura dos monges e monjas, né? A primeira ideia que nós temos da oração contemplativa é que é uma oração própria da vida monástica, é uma oração própria daqueles que abandonam o mundo para viver de uma forma mais intensa a vida com Deus, né? Que sai da correria do mundo para viver uma vida de deserto, uma vida de silêncio, uma vida de contemplação, né? Que se dedica, né, a essa contemplação, né? Mas de fato, ao longo da história, claro que a oração contemplativa tem tudo a ver com esse estilo de vida, né? Na verdade, a oração contemplativa, ela nasce exatamente dentro desses espaços. Mas ela nasce dentro desses espaços e ela também vai perpassando a vida de outras realidades, né? A oração contemplativa, ela é uma oração própria de todo cristão. A dimensão da contemplação, ela é importante também dentro do nosso processo oracional, né? Ela perpassa também a nossa relação com Deus, porque ela nos coloca dentro de um itinerário de vida interior. Oração contemplativa tem tudo a ver com vida interior. Oração contemplativa tem tudo a ver com um olhar, voltar o olhar para nós mesmos, para reconhecer quem nós somos, para nos colocar diante de Deus como somos. E nesse sentido, a oração contemplativa, ela vai nos ajudando a crescer. Ela vai nos ajudando, de fato, a superar alguns desafios da nossa história de vida. Porque nós não podemos esquecer que nós somos frutos de uma história. Nós somos homens e mulheres de espiritualidade, mas nós temos uma história e nós não anulamos essa história. Nessa história, né, existem registros que são positivos, nós lembramos de acontecimentos maravilhosos que se deram na nossa vida. Mas há registros também negativos, né? De experiências que não foram boas, de experiências que produziram um efeito negativo dentro de nós, que produz traumas, né? Que produz bloqueios, né? Que registra na nossa consciência ideias negativas acerca de nós mesmos. E quando nós entramos no processo, né, de oração contemplativa, nós estamos nos dando a oportunidade de olhar para nós mesmos. Porque às vezes, né, nós entramos no barulho do mundo, na inquietação do mundo, no dinamismo do mundo, e às vezes até gostamos de entrar nesse dinamismo porque nós queremos fugir, nós queremos nos esconder de situações que nós não sabemos administrar dentro de nós. Então é muito melhor fazer de conta, né, que esses sentimentos e essas realidades, elas existem, né? Então vamos fazer de conta que elas não existem, né? E vamos fugindo dela. Mas nós não conseguimos fugir de nós. Em algum momento nós vamos sentir a necessidade, porque isso, à medida em que nós vamos anulando, vai crescendo dentro de nós. E chega um determinado momento que tudo isso explode. Então, à medida em que nós entramos no processo de oração contemplativa, nós vamos entrando também dentro desse processo de reconhecimento de quem somos. E aí o próprio Espírito de Deus que vai agindo em nossa mente, vai dando, né, toda a nossa iluminação, vai trazendo a nós toda a iluminação, para que nós entendamos de que maneira nós vamos administrando essas emoções feridas, essas dores internas, que são registros de experiências dolorosas vividas lá no passado, ou até vivido lá no útero, né, da nossa mãe. Existem registros que nós carregamos que são frutos também da construção gestacional, do momento em que nós éramos gestados no ventre da nossa mãe, né? E ao mesmo tempo que a oração contemplativa, ela nos permite voltar o olhar para nós, ela nos abre para Deus, porque ela produz esse silêncio interior que nos possibilita a entender melhor aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus de fato quer realizar na nossa vida, aquilo que Deus quer produzir na nossa história, né, na nossa história de vida. E essa oração contemplativa, ela vai associando o nosso espírito, a nossa alma, né,
ao coração de Deus. Isso vai sendo gerado uma atmosfera, né, profunda de equilíbrio interior, de muito equilíbrio interior, porque nós precisamos de fato, né, desse equilíbrio para podermos administrar as nossas emoções, para poder acalmar todo o nosso sistema, né, nervoso. Então, a partir do momento em que nós introduzimos esse elemento da contemplação, nós também vamos percebendo, né, essa necessidade de permitir que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e discernimento, né, para curar, e se não curar, administrar eventos que, se não forem bem administrados dentro de nós, nos atrapalha no processo de crescimento da nossa vida, nos atrapalha na convivência com o outro, nos atrapalha na relação missionária com o outro, nos impede de viver, né, de forma saudável uma relação comunitária, né, uma relação de vida comunitária. Então isso é importante, permitir nessa contemplação que o Espírito de Deus ele tenha acesso ao nosso coração, ele tenha acesso à nossa alma, à nossa vida interior, né? Às vezes tão danificada, né, pelos acontecimentos e pela nossa história de vida, né? E a contemplação é um olhar de envolvimento, não é um simples olhar. Contemplar não é apenas olhar, vai muito mais além do que um simples olhar físico. Um olhar apenas com os olhos físicos, vai mais além do que isso. É um fitar mesmo. E é nesse fitar que nós vamos nos deixando ser seduzido pelo Senhor, por aquele que nos olha. Porque ao olhar, eu também me deixo ser olhado. Isso é contemplação, né? É diferente de um simples olhar. Por exemplo, eu preciso atravessar uma rua e aí eu olho para o lado direito, eu olho para o lado esquerdo, né, para ver se vem carro de um lado, de outro, para eu passar com segurança. O olhar para a esquerda e o olhar para a direita é apenas um olhar físico, é um olhar comum. A contemplação é um olhar sobrenatural. É um olhar que nos atrai, é um olhar que permanentemente nos convida a estar olhando. Por exemplo, quando nós contemplamos uma rosa, quando nós olhamos para uma roseira, né, a beleza da rosa, ela atrai o nosso olhar. E à medida em que nós vamos entrando e nos envolvendo na beleza da rosa, vai acontecendo algo extraordinário dentro de nós. De repente eu começo a olhar para a rosa e vou percebendo toda a beleza dessa rosa, eu vou percebendo toda essa perfeição, e essa contemplação do meu olhar, ela vai gerando dentro de mim outros sentimentos, ela vai dizendo, né, que eu também sou chamado a contemplar essa mesma beleza dentro de mim. Como a rosa que exala beleza, né, eu como cristão, eu preciso também exalar essa beleza, porque essa beleza é atrativa, né? Imagine que de um olhar, né, de uma contemplação de uma rosa, eu já vou entrando em uma outra atmosfera. Eu vou construindo dentro de mim algo novo, algo transformador. Na verdade, a oração contemplativa, ela potencializa a nossa vida interior. Ela vai potencializando a nossa vida. Ela vai nos convidando, né, a aperfeiçoar a nossa vida interior, aquilo que nós olhamos, né, ao objeto, nós poderíamos dizer, ao objeto olhado, né? Como eu dava o exemplo da rosa, que nós contemplamos, e que ao contemplar essa rosa eu vou também construindo dentro de mim um desejo de Deus, e de repente eu começo a entender que a minha vida cristã, ela precisa ser como uma rosa. Ela precisa atrair os olhares, a ponto das pessoas olharem para mim como cristão e ver toda a beleza da minha vida, da minha intimidade com Deus, da minha postura, da minha conversão, da minha atitude ou da minha abordagem diante das diversas situações. As pessoas vão entendendo e vendo essa beleza, né?
Nós usamos esse exemplo para dizer que a oração contemplativa, ela produz exatamente isso. Ela nos leva a olhar para Deus e nos envolver com tudo aquilo que Deus quer propor para nós. Tudo aquilo que Deus quer realizar dentro de nós, que muitas vezes na correria do dia, na violência do dia, nas nossas ocupações, nós não temos o devido tempo de fazer isso. E, consequentemente, talvez nós não consigamos entender aquilo que de fato Deus quer e Ele espera de nós. Então a oração contemplativa, ela vai nos provocando, a esse silenciar o nosso coração, para que Deus possa de fato falar a nossa alma. Um texto bíblico, aliás, um personagem bíblico que nos remonta a isso é o profeta Elias. Esse grande homem, esse grande profeta. Quando nós lembramos de Elias, a primeira imagem que vem ao nosso coração é intimidade com Deus, porque Elias era o profeta da intimidade. Elias tinha uma intimidade profunda, havia profundidade na relação com Elias. E no desgaste da sua vida profética, no desgaste da sua vida missionária, chegou um momento em que Elias se sentiu muito cansado, muito fatigado. Parece que não havia mais dinamismo interior, parece que Elias, o profeta, havia perdido completamente o sentido da sua história. Parece que o profeta Elias perdeu o dinamismo da sua vida missionária. Elias já não tinha mais vivacidade. E de repente Elias sobe o monte e entra dentro de uma caverna. E ali naquele momento o profeta vai passar por uma experiência. De repente passa um vento. Depois Elias consegue naquele vento perceber a ausência de Deus. Elias consegue perceber a ausência de Deus porque de fato a sua alma também estivesse naquele momento crítico vivendo uma ausência de Deus. E de repente passa um vento mais impetuoso, um barulho de um vento, mais um terremoto, e Elias não consegue, há uma ausência. Elias não consegue perceber, mas de repente a palavra diz que passou uma brisa suave. E nessa brisa suave, Elias pôde sentir a presença de Deus. No entendimento espiritual, ou numa tentativa de entender esse texto no campo da espiritualidade, nós poderíamos dizer que essa brisa suave é a oração contemplativa. Talvez aquele terremoto, aquele vento impetuoso fosse a expressão do que Elias estivesse vivendo ainda, a expressão de toda essa realidade que o profeta estava vivendo ainda dentro de si, cansaço, medos, talvez decepções ou coisas desse tipo. Mas à medida em que Elias silenciou o seu coração, ele foi envolvido por essa brisa. Seria no campo da oração contemplativa, no campo da oração contemplativa, essa brisa suave seria na verdade essa atmosfera que existe na minha relação com Deus, quando eu paro para escutar Deus. Então há esse envolvimento, desse vento impetuoso que vai tomando a nossa alma e que vai gerando dentro de nós a esperança, vai devolvendo de fato aquilo que nós somos de fato. Então a oração contemplativa, ela nos ajuda muito nesse sentido, a voltar de fato a quem nós somos, a voltar à nossa origem, E o profeta foi entendendo que ele é o profeta da intimidade, que ele é o profeta da coragem, porque o Espírito de Deus está com ele. Há uma ação profunda do Espírito de Deus, há uma ação mais profunda do Espírito de Deus na vida daquele homem. E então Elias sai daquela caverna, que é o lugar do barulho, embora a caverna seja o lugar do silêncio, nesse sentido nós entenderíamos como lugar ainda do barulho, de tudo aquilo, de todas as tensões que o profeta Elias foi criando na sua vida missionária, as guerras, os desafios, as lutas interiores. Então é necessário muitas vezes silenciar o nosso coração.
É necessário aquietar a nossa alma. E a oração contemplativa é uma oração de aquietar a alma. É uma oração de quietude que vai nos abrindo, né, para a profundidade que Deus vai realizando, né, em nossa vida, que Deus vai realizando em todo o nosso ser. Nesse sentido, a oração contemplativa, né, se torna uma necessidade para todos nós, porque nós necessitamos desse equilíbrio interior. Nós necessitamos, na verdade, desse silêncio. Abordar esse silêncio dentro de nós faz a grande diferença da qualidade da nossa vida espiritual, da qualidade da nossa vida interior. Muitas vezes nós precisamos de fato aquietar. Nós estamos tão acostumados, principalmente no mundo moderno, nós estamos tão acostumados, né, com a dinâmica da oração mais espontânea, mais verbalizada, mais oralizada, né, que às vezes nós esquecemos que é necessário também esse silêncio interior. E nós vamos transformando, né, a oração num simples falar, numa simples fala, né? E é preciso que nós tenhamos muito cuidado também em relação a isso, para não fazer da nossa oração apenas uma recitação de palavras, sem permitir que essa conexão de Deus ela aconteça dentro de nós, né? É importante também perceber isso. E como é, padre, que a gente percebe que a nossa oração ela não está surtindo um efeito? Basta olharmos para a dinâmica da nossa vida. Basta olhar para o nosso caminhar, para a nossa postura diante das coisas. De repente eu estou lá, eu rezo todos os dias, eu recito, né, orações, eu faço novenas, eu recito terço, né, eu estou sempre na busca, né, de recitar uma oração, de recitar um mantra, né, e de repente a minha oração ela se limita apenas a isso. Ela se limita apenas a pronunciar, a recitar. E se nós não temos o devido cuidado, isso pode não abrir o nosso coração para Deus. Aí eu recitei o texto apenas por uma obrigação. Eu recitei o texto apenas por uma ordem, né? Por uma obrigatoriedade, né? Ou por um preceito. E aí quando eu recito esse texto, eu sinto um alívio na alma porque eu já cumpri, né? Eu já cumpri. É como se eu tivesse que cumprir. A oração fosse simplesmente cumprir alguma coisa. E a oração não é um cumprir alguma coisa. A oração é uma necessidade da alma que me abre para ser alimentado pelo Senhor. Para ser alimentada pelo Senhor. Porque se não tiver essa relação, eu não vou produzir frutos. Eu não vou frutificar na minha vida, nem na minha vida comunitária, nem na minha vida missionária, nem na minha vida de comunidade. Eu vou sempre colocar, né, situações. E isso é um elemento que nos leva a perceber, né, que a nossa vida de oração precisa ser qualificada, né? Então, como perceber se realmente a oração ela está gerando essa conexão de intimidade com Deus? Basta nós olharmos para a nossa postura de vida, nosso comportamento, a nossa mudança, a nossa entrega, a nossa vivacidade, a capacidade da gente lidar com o outro, né? De lidar com o diferente, né? De não ter medo de me relacionar com o outro, né? De permitir me abrir para a convivência com o outro. Isso significa dizer que a vida de oração ela está surtindo um efeito, né? Que a minha contemplação ela está produzindo essa conexão, né, de ternura dentro de mim e está me fazendo compreender o que de fato Deus espera da minha vida, o que Deus espera, né, do meu caminhar como cristão, como cristã, como consagrado, como sacerdote, né? Então é importante mesmo que a gente olhe muito
né, para a nossa vida mesmo. E a oração contemplativa, ela nos ajuda a isso. A oração contemplativa, ela nos leva a perceber se de fato a minha oração está mudando a minha vida, está transformando de fato, né, a minha vida. Se contemplar é se envolver, deixando que o objeto olhado penetre nossa alma, fazendo gerar em nosso ser um processo criativo, nós precisamos desejar esse caminho também de espiritualidade, né? Em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia, viver esse momento de contemplação, né? Mesmo que seja tão pequeno, como nós, né? Como nós, estando no mundo, podemos exercitar a oração contemplativa, né? E aí é importante que a gente entenda que a oração, ela não está ligada especificamente ao cronos, ao tempo, né? Não se mede a qualidade da oração pelo tempo que se faz. Se mede, né, o valor da oração e o poder da oração pela qualidade da abertura do coração, né? Então, quanto mais nós vamos abrindo, mais a oração ela vai fazendo efeito. Então, às vezes, nós achamos que, por exemplo, a oração contemplativa, ela não é para nós porque ela exige um tempo maior, né? E nós podemos abreviar isso, né? Nós podemos até modificar, né, esse conceito, essa ideia que nós temos da oração contemplativa. Imagine que se todos os dias, por exemplo, eu tiver 5 minutos de contemplação, como isso vai ajudar a minha vida? Como isso vai mudar a minha história de vida? Como isso vai me levar a um processo de transformação? Isso vai fazer um bem muito grande, porque a oração contemplativa vai começar a me fazer, de fato, penetrar em mim mesmo, né? O grande problema, muitas vezes, é que nós não buscamos a oração contemplativa porque nós temos medo de olhar para nós. Nós temos medo de encarar-nos. Nós temos medo de nos ver como nós somos, porque a oração contemplativa, ela nos desnuda. Ela nos apresenta como nós somos mesmo. E às vezes nós temos dificuldade de nos aceitar, de nos amar, de nos olhar, né? E isso é importante. Porque se nós não tivermos a coragem de fazer isso, nós estaremos perdendo a grande oportunidade, né, de sermos tratados e curados de algumas realidades da nossa vida que precisa desse processo curativo. E a oração contemplativa, ela nos ajuda a reconhecer essa necessidade, a reconhecer quem nós somos. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, que nós encontramos, né, no campo da oração contemplativa é esse medo de assumir quem nós somos de fato. E é tão importante a gente entender isso, porque na nossa vida de oração, eu preciso me colocar diante de Deus como eu sou. Eu não vou criar uma autoimagem dentro do meu processo de oração, né? Porque não funciona, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, é onipresente. Eu não posso criar uma autoimagem de mim para Deus. Aí eu vou ali para a oração e eu vou me colocar diante de Deus e eu vou criar, né? Eu vou criar uma autoimagem de mim, que não é a imagem de fato que eu sou. Isso não vai funcionar, porque diante de Deus nós nos apresentamos como nós somos. E se nós temos a coragem de nos apresentar diante de Deus como nós somos, nós também não teremos dificuldade de nos apresentar diante dos outros como nós somos. Às vezes eu tenho medo de me revelar diante de Deus porque eu tenho medo de me revelar diante do outro, né? Imagine, se eu tenho medo de me revelar diante de Deus, como o Senhor nos diz na palavra, né? Quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. E o teu Pai que está no oculto, Ele acolherá a tua oração. Ora,
Se nós temos dificuldade de nos revelar, de nos abrir para Deus, que é Espírito, imagine a dificuldade que nós vamos ter de nos abrir para o outro. E se não houver também essa capacidade de abertura para o outro, não há crescimento, nós não nos humanizamos. Esse é um grande problema. Às vezes nós queremos nos espiritualizar sem nos humanizar. E isso não dá certo dentro da experiência da vida cristã. Nós nos espiritualizamos quando nós nos humanizamos. Então, às vezes, nós queremos nos espiritualizar como se nós sentíssemos a necessidade de sair do meio dos outros. Então, eu prefiro estar só com Deus. Então, eu me fecho para o outro e me abro para Deus. Talvez isso seja um grande equívoco da nossa vida de oração. Porque fechar-se para o outro é também fechar-se para Deus. Eu não consigo, fechado para o outro, me abrir para Deus. Por quê? Porque na minha relação de intimidade com Deus, na minha vida de oração com Deus, a primeira coisa que Deus vai gerar dentro de mim é um desejo de viver uma relação sadia com o outro. Você lembra de Moisés? Que depois de um acontecimento, depois de descobrir sua história, quem ele era de fato, Moisés foi criado pela filha do faraó, foi criado dentro do palácio real. Mas em um dado momento, Moisés descobriu de fato quem ele era. E quando Moisés descobriu quem ele era, o que foi que aconteceu? Moisés fugiu. Ele saiu do meio do seu povo. E ele foi para um lugar afastado. Você lembra o que é que acontece quando nesse afastamento, quando nesse silenciar de Moisés, quando ele permite entrar no processo de contemplação lá no Monte Horebe, de repente ele vai sentir, ele vai contemplar toda uma sarça que queima sem se consumir. E aquilo chama a atenção de Moisés. A oração contemplativa é exatamente isso. É o se deixar atrair pelo que nós estamos contemplando. Então aquela sarça vista por Moisés, contemplada por Moisés, chamou a atenção, gerou dentro de Moisés um desejo de proximidade. E você sabe que quando Moisés se aproxima daquela sarça, ele começa a escutar Deus. Então, no silêncio, na contemplação, nós escutamos a voz de Deus. Nós conseguimos entender a voz de Deus dentro de nós. E é isso que vai acontecer com Moisés naquele monte. De repente ele começa a escutar, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Deus já se define para Moisés. Já há uma definição de quem ele é para Moisés. E ele diz para Moisés, Deus diz para Moisés: eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para socorrê-lo. E eu te escolhi, então volta e tira meu povo, porque tem uma promessa de uma terra prometida para esse povo. Tem uma herança para esse povo, há uma promessa de uma vida em abundância para esse povo. Então Moisés retorna para o seu lugar. Moisés volta para o contato e para a relação com Deus. Então, esse desejo talvez um pouco equivocado, de um querer espiritualizar-se sem se humanizar, pode ser que não funcione bem na relação com Deus. Pode ser que isso provoque um desajuste muito grande na relação. E ao invés de escutar a Deus, nós comecemos a escutar o nosso próprio orgulho interior, porque nós precisamos ter cuidado. Uma oração equilibrada, uma oração que não é amadurecida, ela pode produzir em nós um orgulho espiritual. E sabe o que é que o orgulho espiritual ele gera dentro de nós? Fechamento para Deus. Porque não há lugar para Deus num coração cheio de orgulho. Um coração cheio de si, não há mais lugar
para Deus, né? Então, é importante nós aplicarmos em nossa vida a contemplação, porque ela vai nos dar essa garantia de fato, né? Ela vai nos dar um diagnóstico mais preciso do que de fato, né, nós precisamos mudar, de perceber o que é exagero, o que não surte efeito nenhum, o que não produz transformação dentro da nossa vida. E terminando assim a nossa meditação, né, concluindo a nossa meditação, nós encontramos alguns santos, né, alguns autores espirituais, né, que eles definem, né, a oração contemplativa. Por exemplo, Santo Agostinho, ele definiu a contemplação como uma deliciosa admiração da verdade resplandecente. Contemplação, para Santo Agostinho, é uma deliciosa admiração da verdade. E essa verdade, ela resplandece dentro de nós. Essa verdade, ela acontece dentro de nós. São Francisco de Sales disse que a contemplação não é mais que uma amorosa e simples e permanente atenção do espírito às coisas divinas. É uma atenção mais aprofundada, é um reconhecimento de que eu preciso investir nas coisas divinas. Nas coisas divinas. Contemplar é já começar a iniciar a vida eterna aqui e não esperar quando morrer. Olha que coisa bonita, né? Contemplar é já começar a iniciar a vida eterna aqui e não esperar quando morrer. A oração contemplativa, ela já nos introduz a uma vivência da vida eterna, já aqui nesse plano, já aqui na nossa vida diária, né? O que nós vamos receber é aquilo que nós já vivemos. É aquilo que nós já vivemos. Então, eu gostaria, né, de concluir de fato a nossa meditação, a nossa reflexão. Eu espero que eu tenha contribuído com você, espero que tenha ajudado você a entender um pouco da importância da oração, né? De poder entender a importância da oração contemplativa na nossa vida. E eu quero nesse momento já pedir o Espírito de Deus que ele venha tocar no nosso coração. O Espírito de Deus, que é o doador dos dons espirituais, que é o doce hóspede da alma. Eu já quero pedir a esse Espírito que venha trazer ao teu coração toda a paz, que ele venha trazer toda a harmonia interior à tua vida, que ele venha acalmar os barulhos do teu coração, que venha introduzir uma harmonização interior. E eu já vou pedindo o Espírito de Deus que venha nesse momento trazer ao teu coração equilíbrio. Eu não sei como você tem vivido interiormente, porque não tenho o poder de prescrutar o coração. Mas eu sei que nesse momento o Espírito de Deus, ele pode alcançar teu coração. Não sei como você tem administrado tua vida, eu não sei como você tem administrado as tensões pelas quais você tem vivido, as experiências que você tem passado, né? Os combates e as lutas interiores, como o profeta Elias, você tem enfrentado. Mas à medida em que nós vamos aquietando a nossa alma, à medida em que nós vamos pedindo para o Espírito de Deus trazer todo o consolo, para que o Espírito de Deus tire de nós toda a violência interior, nós vamos sentindo como o profeta Elias
naquela caverna, na brisa suave, nós vamos sentindo o fluir de Deus que se aproxima de nós e com docilidade vai tomando completamente a nossa alma e vai produzindo um efeito de grandeza, vai alcançando profundamente os nossos sentimentos e os nossos sentidos e o que precisa ser curado, o que precisa ser tocado e o que precisa ser melhor administrado dentro de nós. Espírito Santo, nesse momento, vem trazer a nós toda a esperança. Vem trazer a nós o cuidado e a certeza de que nós não estamos sozinhos. Aquela mesma certeza que Moisés experimentou naquela sarça. Aquela mesma certeza que o profeta Elias experimentou dentro daquela caverna, aquela mesma certeza que Jonas experimentou diante daquela árvore, aquela certeza que invadiu o coração de Zaqueu quando sentiu, essa profunda contemplação na sua alma, quando ele contemplou Jesus e ao mesmo tempo deixou que Jesus pudesse atrair, o seu olhar. Aquele homem desceu com uma certeza profunda no seu coração. E eu quero pedir nesse momento que o Espírito de Deus venha trazer essa certeza nesse momento ao teu coração. Venha acalmar e trazer sabedoria que te faça compreender aquilo que você ainda não é capaz de compreender. Que o Espírito acesse as tuas feridas interiores, os registros da tua alma, que precisam ser curados, que precisam ser transformados. Amém. E graças a Deus. Espero que essa nossa conversa ela tenha brotado no teu coração um desejo de rever ou reconstruir o aspecto da tua vida de oração. Espero ter contribuído na tua espiritualidade, espero ter contribuído para o teu crescimento como missionário, como catequista, como agente de pastoral, como consagrado, como sacerdote. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.